Entrevista de Léo Condé após o empate com o Bahia em 1-1. Veja o que ele falou. Realmente um jogo bastante equilibrado. Eu acho que assim um jogo bem característico, né? O Bahia é um dos times que tem mais posse de bola no futebol brasileiro, talvez só perde para o Flamengo. E a nossa equipe muito objetiva, né, quando tem a bola. Então, no primeiro tempo, o Bahia tinha a bola, mas a gente, nos momentos que a gente conseguia pressionar e roubar a bola, a gente definia rápido as jogadas. Então, criamos boas situações de gols, onde gerou uma situação que gerou o pênalti, conseguimos converter, tivemos ali com o Baia uma boa finalização, o Dieguinho próximo da área, Lourenço, talvez no penúltimo passe ali um pouquinho mais de tranquilidade para definir. Segundo tempo já o Bahia voltou um pouco melhor, mas mesmo assim a gente não deixou de criar preocupação para eles, né? Tivemos boas situações também de transição, né? E tivemos a bola do jogo ali com o Vina, mas é o futebol, o campeonato é difícil, é equilibrado, é difícil para o Ceará, mas é difícil para os adversários também. A gente está fazendo uma campanha consistente, é claro que a gente gostaria de vencer, né, principalmente novamente, né, diante do nosso torcedor. Já são 2 jogos completados hoje que a gente não consegue vencer em casa, mas o torcedor que veio aqui, ele ficou orgulhoso da equipe, que mais uma vez entregou tudo dentro de campo. A gente muito desfalcado, né, por lesão, por cartão, por força de contrato de alguns atletas, e mesmo com todos esses desfalques, a gente conseguiu se mobilizar e fazer um bom jogo, né? E aí depende como a gente pode enxergar. Nos últimos 2 jogos nós fizemos 3 gols. É claro que a gente gostaria de fazer mais, mas eu acho que não foi o problema, né, para esses 2 jogos, não. Condé, tudo bem? Pedro Pinheiro da Band. Eu queria entender a estratégia que você pensou para enfrentar o Bahia. No primeiro tempo a gente viu uma equipe que realmente buscava pressionar a saída de bola da equipe do Bahia. E no segundo tempo eu enxerguei uma mudança de postura da equipe, tentando se defender mais, se eu posso dizer assim. Eu queria entender a tua estratégia para esse jogo. A estratégia era tentar pressionar o máximo possível a saída de bola da equipe do Bahia. E enquanto a gente conseguimos fazer isso bem no primeiro tempo. Segundo tempo ali, talvez uns 5, 10 minutos, mas depois entra um time que a gente enfrentou que já está jogando junto há 3 anos aí, praticamente, com o mesmo treinador. Um time que tem talvez um dos maiores investimentos depois de Flamengo e Palmeiras. É difícil jogar com os caras. Eu já falei isso com vocês outras vezes. Eu gostaria de jogar o tempo inteiro igual a gente jogou o primeiro tempo, mas é quase que impossível. Ninguém consegue fazer isso em muitos jogos. Mas enquanto a gente teve perna, como eu falei, com uma equipe muito desfalcada, né? A gente perdeu aí, por força de contrato, Matheus Bahia e Marcos Vitor, o cartão do Richardson e do Fabiano, já estava fora o Mugni, perdemos de última hora aí o Pedro Raul. Então a gente se mobilizou. Eu acho que o torcedor, ele entende isso, né? Claro que fica chateado, gostaria de ter vencido, mas enfrentamos um grande adversário com jogadores de nível de seleção brasileira, né? A gente tem o Jean aí convocado, o Juba pré-convocado. Então, assim, realmente eu acho que a gente lamenta o resultado, mas o jogo vai ter as alternâncias normais. Mas eu acho que assim, foi um jogo bem jogado por parte do Ceará. Léo, quando é aqui, ó. Luiz Eduardo Gomes, do TVC Esporte Clube. No jogo contra o Vasco foi aquele empate com sabor de vitória, né? Até pelo contexto, jogar fora de casa, enfim, ter o jogador expulso. E pro jogo de hoje, um novo empate. Mas qual o teu sentimento e do grupo de jogadores, depois ali naquela conversa pós-jogo, qual é o sentimento que você fala em relação a esse empate? Você valoriza? Você acha que são 2 pontos perdidos? E eu queria que também você falasse sobre o leque de opções que você tem mais à disposição no ataque, né? Você comentava um pouco isso, que a data FIFA era importante para conhecer um pouco mais esses jogadores. Você está satisfeito com a produção ofensiva do Ceará? Você acha que aconteceu de fato essa evolução daquela pausa, daquele período, né, de jogos antes da data FIFA para esse período depois da data FIFA? Bom, o sentimento em casa a gente quer vencer sempre, né? Mas enfrentamos um grande adversário, né? Vai depender como vai terminar a rodada, né? De repente daqui a pouco foi ruim, mas de repente a gente pode abrir mais um ponto, né? O primeiro objetivo é de permanência, né? Daqui a pouco a gente vai distanciando dessa zona, né? De ponto em ponto vai distanciando dessa zona desconfortável. Agora é claro que
que principalmente dentro da dinâmica que foi, a gente teve uma chance, talvez a chance, além dos gols, a chance mais clara do jogo no último ano, no finalzinho do jogo ali, né? Então, fica esse sentimento ruim, mas eu acho que, mais uma vez, fico orgulhoso da nossa equipe, da forma que brigou e duelou contra um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro atual e jogamos palmo a palmo, né? Tivemos um momento melhor, teve um momento que o adversário foi melhor. Eu acho que assim, a gente está produzindo boas situações de gols, né? Talvez pouquinho mais de capricho ali a gente possa fazer mais, mas de uma certa forma é difícil, né? O campeonato vocês acompanham, né? O campeonato é muito equilibrado, não só a gente pega os números ali agora, né? A gente vendo o Bahia teve mais posse, que é natural, mas as chances claras foram 2 para cada lado, com 13 finalizações para cada lado, então assim, um equilíbrio grande. Léo Condé, boa noite. Aqui à sua esquerda, Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, Sistema Verdes Mares. Hoje o Ceará teve uma baixa importante de última hora, né? Você até falou em relação a outras perguntas sobre o Pedro Raul, né? Queria que você falasse um pouco da situação do jogador, se é uma coisa que o Ceará vai ter dificuldade para os próximos jogos. E você já tinha falado disso também, né? Que gosta de jogar com um homem de referência. Como é que foi para o Léo Condé montar uma estratégia de última hora para poder enfrentar o Esquadrão Tricolor, tendo uma baixa tão importante no seu elenco do artilheiro da equipe? Bom, realmente foi no penúltimo treino, né? O Pedro fez a semana toda normal e treinou o penúltimo treino, que foi de ajuste tático mesmo, e sentiu no finalzinho, em um lance, e de uma certa forma nos surpreendeu sim, até porque a gente já estava com a equipe bastante mexida, né? Então a escolha pelo Aylon foi nesse sentido. O Aylon é o jogador que jogou os últimos jogos, com exceção do Vasco. Então, já que já tinha uma equipe bastante mexida, eu fiz a opção pelo Aylon para não mexer ainda mais, né? Daqui a pouco a gente ia mandar a campo de 8 atletas que nesse o recorte recente não sejam titulares. Então, por isso que a gente fez a opção do Aylon, que também já fez essa função várias vezes com a gente, e mais uma vez se movimentou ali, sofreu o pênalti, né? Incomodou a saída de bola, e depois, como o Bahia conseguiu ganhar campo, adiantar as linhas deles, dificultou bastante a nossa saída de bola, eu entendi que era hora de tentar atacar um pouco o espaço, né, com o Pedro Henrique, usando ele como falso 9 ali, tentando atacar espaço. Mas daqui a pouco vai ter oportunidade aí novamente para o Guilherme, né, dar os parabéns aí para a equipe de juniores que venceu a Copa do Nordeste, a gente está acompanhando, né, hoje veio o Guilherme, veio o Gabriel para o jogo. O Guilherme já estava conosco aqui, né, depois da Taça São Paulo, a gente já puxou, daqui a pouco tem o Guilherme, o Luca daqui a pouco também vai ter sua oportunidade, mas hoje, dentro do que o jogo se apresentou, a gente entendeu que era melhor fazer essa opção.